Irmãos, podeis assentar. Tema da nossa meditação faz parte do versículo que foi lido, na parte B do verso 68, quando Pedro, ele olha para Jesus e diz: Senhor, para quem iremos nós? Em algumas versões vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Essa pergunta ela foi feita pelo apóstolo Pedro, depois que Jesus ele olha para eles e também faz uma pergunta: vocês também não querem seguir essa multidão que acabou de me abandonar? Esse texto que nós lemos, ele é apenas um trecho de um ensino espiritual que Jesus começa a falar para uma grande multidão que estava seguindo ele. Começa no versículo 22. Mas esse ensino espiritual, ele parte também de um milagre que Jesus realizou. A partir do verso 1 do capítulo 6, você vai ler ali, a descrição, o relato da multiplicação dos pães e também peixes, para alimentar uma grande multidão que estavam ali seguindo Jesus, que estava ali curioso para saber o que é que Jesus estava fazendo e também estava realizando em seu ministério. O Evangelho de João tem essa particularidade. Após Jesus realizar um milagre, sempre ele pegava uma figura desse milagre, ou ele olhava para alguma palavra que simbolizasse um ensino espiritual. Por exemplo, no Evangelho de João capítulo 4, lá no Poço de Jacó, ele conversando com aquela mulher samaritana, ele utiliza-se daquela água que estava no poço e fala sobre a água da vida, na qual aquele que bebesse não tornaria mais a ter sede. Ele fala da sede espiritual. E aqui nós lemos o capítulo 6, ele realiza esse milagre da multiplicação dos pães, ele vai para Cafarnaum, e ali aquela multidão segue ele, e quando aquela multidão está diante dele, ele começa a falar sobre o pão da vida, falando sobre ele mesmo, o pão vivo que desceu do céu. E trazendo esse ensino desse pão, ele vai mostrar a necessidade que o ser humano tem na sua vida espiritual de comer desse pão, de se alimentar desse pão. E a multidão pede um milagre, porque quando eles lembram também que lá no deserto, Moisés, afirma a multidão, deu pão ao povo de Israel. E ele vai afirmar a Jesus: não, quem deu o pão não foi Moisés. Quem deu o pão foi o Pai que está no céu. Mas não é desse pão físico que eu quero falar. Não é desse pão físico que eu quero apresentar para vocês. O que eu quero falar para vocês é do pão da vida. Jesus olha para aquela multidão e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão que os nossos antepassados comeram no deserto, ele não tem o poder de dar vida eterna. Ele serviu apenas para saciar uma fome momentânea. No outro dia, vocês iriam ter fome de novo e vocês precisariam comer daquele pão de novo. Mas aquele que comer desse pão, aquele que beber do meu sangue, terá a vida eterna. E esse discurso, ele pareceu esquisito, porque a multidão não entendia muito o que Jesus queria falar. A verdade é que Jesus estava trazendo o corpo dele apenas como um símbolo espiritual da alimentação da alma, dos anseios que o homem tem, da grande necessidade que a alma do homem tem, que somente ele pode saciar. E além deles acharem esse ensino esquisito, eles acham um discurso duro, porque ao mesmo tempo em que Jesus falava do pão, o pão vivo que desceu do céu, falava da sua carne, falava do seu sangue, ele chama aqueles homens para uma identificação profunda com ele.
A tal ponto de quando chega lá no verso 60, aquela multidão olha para Jesus e diz: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Ou quem pode suportar? Ou como nós podemos tomar isso como uma verdade para as nossas vidas? E agora aquela multidão de curiosos se deparam com a situação que eu diria que cada cristão irá se deparar na sua caminhada, que é se deparar com uma realidade de quem é Jesus, como é que eu devo me relacionar com Ele, o que Ele quer de mim, o que Ele deseja da minha vida. Porque, meus amados, capítulo 6, verso 2 vai dizer que uma grande multidão seguia. O relato vai mostrar que mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam ali seguindo Jesus. Mas o verso 2 do capítulo 6 vai dizer que aquela multidão seguia por causa dos milagres que ele operava, por causa que ele curava os enfermos. E Jesus, ele conhece a intenção ou a motivação pela qual aquela multidão seguia. E ele estava deixando. Até no versículo 25, Jesus ele não havia confrontado, ele não havia colocado aquelas pessoas diante de uma realidade e de uma pergunta que nós deveríamos fazer: qual é a motivação pela qual sirvo ou sigo a Jesus? E quando chega no verso 26, respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque vocês comestes pão e vos fartastes. Eles ficaram admirados com aquilo que aconteceu. Apresentaram pouquinhos pães e peixes para Jesus, e Jesus ali naquele momento olha para o céu, dá graças ao Pai e reparte aquela multidão todinha alimentada, ao ponto de sobrar 12 cestos de pães. E essa era a motivação pela qual aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, adolescentes e talvez até crianças seguiam Jesus. E aqui Jesus ele causa o primeiro impacto naquela multidão. Ele diz: a motivação pela qual vocês têm me buscado, a motivação pela qual vocês têm seguido, é uma motivação errada, é uma motivação falsa, é uma motivação que vê apenas o material e não enxerga além dessa vida. Agora eu vou apresentar para vocês qual deve ser a verdadeira motivação pela qual vocês devem me servir. Ele diz: vocês trabalham pela comida que perece, que hoje tem e amanhã não tem. Hoje serve, mas amanhã não serve para nada. Eu vos digo, vocês deveriam trabalhar pela comida que não perece. E ele começa a desenvolver aqui um discurso onde chama a atenção daqueles discípulos para um relacionamento profundo e verdadeiro com Cristo. A tal ponto que eles olham para Jesus no verso 28 e diz: que faremos para executar as obras de Deus? Eles começam a ficar curiosos. E Jesus responde para eles: a obra de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. E não era somente crer em Jesus, aquela figura humana, mas crer nele como o Messias, o prometido, aquele na qual todos os profetas falou dele. E esse, meus amados, é o grande desafio que nós temos, de crer em Jesus, não apenas naquele que pode nos abençoar, que pode nos curar, que pode realizar sinais e maravilhas, mas crer em Jesus naquele que tem poder para dar a vida eterna. E ele começa a conversar a partir do verso 48, como é que pode se alcançar essa vida eterna? Ele diz: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. E ele fala da vida espiritual do homem. E ele continua dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
vida eterna. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele fala a respeito do seu sacrifício na cruz. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? E na mente deles era carne mesmo, né? E no sentido canibal. E Jesus, ele nem responde essa indagação. No verso seguinte, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E parece que o negócio começa a se estreitar. Parece que eles começam a compreender o que Jesus quer falar. Que para alcançar essa salvação e a vida eterna, tem que o conhecer verdadeiramente, tem que entender princípios espirituais, e não somente olhar Jesus como aquele que faz milagres, maravilhas, e que pode abençoar, e etc e tal. E pensando nisso, irmãos, eu desenvolvi 4 pontos que nós podemos aplicar para a nossa vida, para nós pensarmos em nosso coração. E a primeira, ela vem de uma pergunta: qual é a sua motivação de estar aqui essa tarde? Qual é a sua motivação de dizer que é cristão? Porque essa multidão que Jesus está conversando era uma multidão que acompanhava Jesus. Era uma multidão que seguia Jesus. Era uma multidão que olhava para o que Jesus fazia e queria estar ali próximo. Ali tinha muita gente curiosa. Tinha muita gente querendo ver o que ele estava fazendo. E isso Jesus identificou. E Jesus colocou diante deles: vocês estão me seguindo. Não é por causa daquilo que eu sou, mas é por causa daquilo que eu faço e daquilo que eu posso dar. E ele reprova essa motivação, como eu li para vocês no verso 26. Ele revela na mensagem que prega na sequência que para segui-lo, para alcançar a vida eterna, é necessário conhecê-lo verdadeiramente e ter esse profundo compromisso com a verdade que ele mesmo apresenta. Qual a nossa motivação por seguir a Jesus? Qual o motivo que nos levou a estar aqui nessa tarde? Qual o motivo que me vai fazer amanhã, no momento de oração, estarmos juntos? Talvez essa pergunta vai fazer você se encontrar na sua vida espiritual. Sonde os seus motivos. Sonde a sua motivação pela qual você e eu dizemos ser seguidores de Cristo. Quem segue Jesus, meus amados, por motivações erradas, sempre serão superficial na sua vida espiritual. Quem segue Jesus por motivações erradas, sempre será uma pessoa inconstante na sua fé. Quem segue Jesus por motivações erradas, sempre cairá diante das provações. E é bem provável que quando a nossa vida for confrontada com essa realidade, é bem provável que nós façamos como esses discípulos aqui, a maioria fizeram. Viraram as costas e deixaram de seguir. Porque nunca encontraram em si a verdadeira e fiel motivação para ser um discípulo de Jesus. E ele chama essa multidão de discípulos. Essa multidão de discípulos, quando ouve a mensagem
verdadeira, genuína, fiel, de um chamamento profundo de identificação com Ele. Eles olham para Jesus e dizem: duro esse discurso. Quem pode ouvir? Quem pode conseguir continuar? E aqui nós entraremos no segundo ponto, que é a mensagem que deve ser pregada. Meus amados, Jesus, ele não estava preocupado com popularidade. Ele não estava preocupado com fama, com quantas pessoas iriam aprovar ou reprovar aquilo que ele pregava. Ele veio ao mundo para cumprir uma missão. E essa missão tinha foco a salvação do homem, mas em primeiro lugar a glória do Pai. E para que o homem pudesse ter esse encontro com Ele, ele teria que ser verdadeiro, como Ele é. E a única verdade. E hoje eu encontro em nosso meio, não da Igreja Batista da Convenção, mas no meio evangélico, esse princípio da transmissão da verdade que precisa ser pregada, sendo omitida. Talvez com medo daquilo que Jesus não tinha medo, que era de perder multidões, de perder seguidores. Jesus não se preocupou com isso. Ele pregou a verdade a despeito disso. Ele transmitiu a verdade a despeito disso. E uma verdade que incomodou, uma verdade que machucou, uma verdade que feriu aquelas pessoas, a tal ponto delas dizer: quem pode suportar? E eu diria que muitos de nós nos omitimos em relação a isso. Deixamos de pregar a verdade com medo de perder o amigo. Deixamos de nos posicionar em relação a tantas coisas que têm acontecido, com medo talvez de ferir alguém. E assim acabamos nós ferindo aquele que deu a vida por nós. Não tenha medo de pregar a verdade. Porque só existe algo que pode libertar o homem do pecado. É a verdade. A meia-verdade, na verdade, meus irmãos, ela mais coloca o homem para longe de Cristo e faz pensar que ele está perto. Porque às vezes eu analiso algumas pregações, pregadores, que está mais preocupado em agradar a multidão do que propriamente o Senhor. Está mais preocupado em acariciar o ego humano do que confrontar. E o que Jesus faz aqui é confrontar o ego do homem. Porque na verdade a forma que eles olhavam para Jesus era no âmbito humano, material. E Jesus disse: essa comida ela perece, vocês têm que trabalhar por uma comida que não perece. E assim, por que esse discurso se tornou um discurso duro? Exatamente porque não apresentava vantagens materiais. E observe que igrejas que apresentam vantagens materiais, terrenas e passageiras, a cada dia que passa, elas estão mais cheias e mais cheias de pessoas vazias de Deus. Porque elas olham para Jesus, para Deus, aquela multidão, se agarrando apenas nas promessas que passam. Muitas vezes nem Ele prometeu. E deixam de se apegar àquilo que Jesus chama do pão vivo que desceu do céu. E Ele sabe, e prega isso com perfeição, que para poder alcançar vida, tem que haver morte. Morte do eu, morte das minhas vontades, morte do velho homem. Ah, meus amados, quão difícil é. Quão difícil é o homem se deparar com essa realidade, de olhar no espelho da sua alma e dizer: eu estou errado, eu reconheço que eu sou pecador, eu preciso do pão vivo que desceu do céu. Quantos aqui precisam do pão vivo que desceu do céu? Amém? Todos nós precisamos. Mas quando nós nos deparamos com a mensagem que confronta, com a mensagem que quer de nós renúncia, às vezes nós, não com essas palavras, mas nesse sentido: quão duro é esse discurso?
Quão duro é ouvir isso. E é mais fácil nós fazermos, por exemplo, como o jovem rico, que olha para Jesus, diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele diz: cumpre os mandamentos, não mate, não roube, não adultere, por aí vai. Mas Senhor, eu já faço tudo isso. Diz: pronto, ok, bacana, está quase lá, só falta uma coisa: vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Até ali aquele menino parecia ser salvo. Até ali parecia que aquele menino era um crente salvo. Mas quando Jesus pede dele algo que o coração dele estava lá, ele fez como essa multidão fez. Baixa a cabeça, triste, e se depara com essa realidade. Qual é a minha motivação de estar seguindo e servindo a Cristo? E assim, meus queridos, nós podemos chegar à conclusão que a igreja não pode pregar o que as pessoas querem ouvir. Ela precisa pregar o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem. A Bíblia parece que se tornou um cardápio. E nós sabemos que no cardápio nós só comemos aquilo que nós achamos bom. Parece que os pregadores se tornaram os negociantes que oferecem justamente aquilo que a multidão quer. E assim, a igreja cristã, a igreja evangélica, ela está agariando uma multidão de pessoas que não conhecem a Cristo verdadeiramente. E em terceiro lugar, a chamada à decisão. Se você for ler o verso 66, você vai ver que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Porque eles entenderam que estavam seguindo com a motivação errada. E no verso 67, Jesus diz algo, meus queridos, que poucos pastores, líderes teriam coragem de falar. Se eu já perdi uma multidão, só ficou 12 comigo, eu tenho que pegar esses 12 aqui, não posso largar. Mas Jesus não olha para isso. Jesus olha para aqueles 12 e diz: vocês querem ir com eles também? Correu o risco de ficar só no ministério. Mas Jesus, ele coloca eles diante de uma decisão a ser tomada. Vocês querem seguir essa multidão? Querem virar as costas para mim também? Vá, acompanhe eles. E aí nós podemos aqui, meus queridos, chegar à seguinte conclusão: que milagres podem atrair e atrai. Aquilo que Jesus pode fazer pode atrair e atrai. Mas a mensagem bíblica genuína do Evangelho, ela também afasta. Ela afasta porque ela requer renúncia. Ela afasta porque ela requer a morte do eu. E por algum momento da sua caminhada, se você ainda não passou por isso, você vai passar. Você ainda vai se deparar com uma realidade na qual você vai ter que responder: eu fico ou eu vou? Eu permaneço com Cristo ou eu viro as costas para Ele? E talvez você viva esse dilema, por diversos motivos. Mas talvez você viva esse dilema: eu continuo com Cristo ou eu desisto? E aquela decisão estava diante daqueles homens. E Jesus com isso mostra que ele não tinha interesse em multidões. Ele tinha interesse em transformações verdadeiras e genuínas. E agora ele prova a fé dos seus discípulos e chama eles para tomar uma decisão: vocês querem ir ou querem ficar? E a vida cristã, ela vai requerer decisões. Se a gente quiser caminhar com Jesus, dia após dia nós temos que tomar decisões. Ao contrário, ao longo do tempo,
um não aqui, um não ali, um não acolá para Jesus, vai se transformar em um não definitivo. Um não à escola bíblica, um não ao culto de quarta-feira, um não ao PGM, um não à célula, um não a isso e tudo aquilo que a igreja apresenta como edificação espiritual. Vai chegar um tempo que você vai dizer não mais de jeito nenhum. E cabe a você entender essas verdades e tomar essa decisão. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus onde pessoas tiveram que tomar decisão. Por exemplo, lá em Deuteronômio 30:15, vê hoje, te ponho a vida e a morte. Por exemplo, lá em Josué 24:15, ele junta toda aquela multidão para a renovação da aliança e diz: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses dos vossos antepassados, se a Baal, servi. Eu, porém, a minha casa serviremos ao Senhor. Isso era uma decisão que Josué estava tomando. Porque chegou numa situação da nação em que eles estavam entre dois pensamentos, entre dois deuses, não dá para viver assim. Ocorreu isso também em 1 Reis 18:21, quando Elias, ele olha para aquela multidão no Monte Carmelo e diz: até quando cochoareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Decida o que você quer. Também, no texto que nós lemos, ou melhor, que eu mencionei, do jovem rico, ele teve que tomar uma decisão. E a pergunta é: qual é a sua decisão diante desse dilema? Jesus vai dizer lá em Lucas 9:3, e aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como seguir Jesus sem antes negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. E é interessante que a cruz, nós sabemos que era um instrumento de crucificação para aqueles que eram condenados pelo Império Romano. Quem carregava a sua cruz, na verdade, estava carregando o instrumento da sua própria morte. De sorte que quando Jesus diz, carregue a sua cruz, tome a sua cruz, ele está dizendo, morra para si mesmo. Depois que você fizer isso, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, aí sim você pode me seguir. E em quarto e último lugar, uma fé que é provada. Quando Jesus chega para aqueles homens, ele diz: vocês também não querem seguir? Vocês não querem ir junto com essa multidão? Pedro, sempre Pedro, Pedrão, cabeção, ele diz assim, respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. E aqui nós vemos, meus amados, uma fé que é aprovada. E uma fé que é aprovada, ela tem características. E nós encontramos nesses dois versículos algumas características de uma fé genuína e aprovada. E a primeira é que ele reconhece que somente Cristo tem a palavra da vida eterna. Algumas pessoas que dizem todos os caminhos levam a Deus. Mas eu diria para você, e digo para você essa tarde, que somente por meio de Jesus é que nós podemos chegar a Deus. Somente Ele tem a palavra da vida eterna. Outra característica de uma fé aprovada, uma fé genuína, é que crê. É que crê, ele diz, nós cremos. Outra característica é que de conhecer, de intimidade. Ele diz, nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o prometido. E assim, meus queridos, nós podemos chegar a uma conclusão que uma fé genuína, ela é um dom de Deus, dado aos homens. Porém, essa fé é provada. E Jesus interroga eles a fim de que eles examinassem as suas verdadeiras motivações pela qual estavam seguindo a Ele. E a despeito do amargo desapontamento da maioria que deixou de seguir Jesus, a fé daqueles 12, especialmente de 11, porque um era o traidor, é testada e aprovada.
E nós encontramos aqui na confissão de Pedro duas afirmações fundamentais que caracterizam a visão do discipulado autêntico de Jesus, que é crer e conhecer. Crer e conhecer. A fé daqueles homens foram provadas, pois contrário àquela multidão materialista que o abandonou, eles permaneceram, pois viam em Jesus o único que tem a palavra da vida eterna. Alguém além de Jesus pela qual você acredita que tem a palavra da vida eterna? Ou somente nele você consegue enxergar a vida eterna? E eu concluo essa meditação, essa mensagem, dizendo que só Jesus, somente Ele, é verdadeiro. E Ele satisfaz o anseio da nossa alma, no âmbito espiritual, no mais profundo. A fé genuína atrai o homem para Jesus. A fé falsa, diante de um verdadeiro discurso, afasta. Ela é produzida pela palavra de Deus, me refiro à fé, que prova sempre a nossa fé, verifica as nossas motivações e nos chama a tomar uma decisão: abandonar ou continuar com Jesus. Qual é a sua decisão se Jesus chegasse para você hoje? Você quer virar as costas para mim ou quer continuar? Talvez alguns, ou se não todos de nós, prefiramos dizer: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens a palavra da vida eterna. E eu queria dizer para você essa tarde, que somente Jesus tem a palavra da vida eterna, que somente nele nós podemos alcançar a vida eterna, e que a despeito de que você fez, a despeito dos seus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, Ele quer dizer essa tarde para você: eu quero te perdoar, eu quero te restaurar, e quero te dar o maior de todos os presentes, a salvação e a vida eterna. Mas para isso você precisa olhar para Ele e dizer dentro do seu coração: Senhor, para onde eu irei sem Ti? Só Tu, somente Tu tens a palavra da vida eterna. Que Deus abençoe.